O diretor ofereceu 6 meses de salário para ela traduzir um documento rindo na frente de todos. Um erro que ele nunca imaginaria. Lúcia aceitou o desafio e preparou a humilhação mais devastadora da vida dele. 6 meses de salário se você traduzir isso aqui. Roberto Brandão jogou o documento na mesa de reuniões. O papel deslizou até a borda. Lúcia parou de limpar o quadro. Virou devagar. Estou falando com você, faxineira. Ela segurou o pano de limpeza. O cheiro de produtos químicos grudava na pele. Roberto cruzou os braços. Sorriso largo. Executivos ao redor da mesa ergueram os olhos das telas. É sério, moça. 6 meses do seu salário. Júlio riu baixo. Marcelo cutucou Patrícia. Os 3 observavam. Lúcia deu 2 passos. Pegou o documento. Quanto tempo eu tenho? A sala congelou. Roberto piscou. Não esperava a resposta. Você tá falando sério? Perguntei quanto tempo. Ele olhou para os executivos. Júlio segurou o riso. Marcelo inclinou a cadeira para trás. 10 minutos. Roberto bateu no relógio de pulso. Mas é chinês mandarim, viu? Não é qualquer coisa. Lúcia abriu o documento. 3 páginas. Caracteres complexos. Termos técnicos de importação. E tem mais. Roberto se levantou. Caminhou até ela. Se você errar, pede demissão. Na frente de todo mundo. Patrícia sussurrou algo para Júlio. Os 2 riram. Aceita ou não? Lúcia olhou para o papel. Depois para ele. Aceito. A sala explodiu em murmúrios. Roberto voltou para a cabeceira da mesa. Sentou como quem já venceu. Alguém cronometre essa palhaçada. Marcelo pegou o celular. Cronômetro ligado. Lúcia segurou o documento com as 2 mãos. As unhas curtas. Manchas de sabão nos dedos. Ela respirou fundo. Roberto se inclinou para Júlio. Isso vai ser melhor que Netflix. Os executivos riram. Patrícia filmou com o celular. Roberto cruzou as pernas. Pode começar quando quiser, doutora. Mas como aquela mulher invisível, que passava despercebida limpando salas, iria destruir a arrogância daquele homem? Os caracteres chineses na página pareciam dançar. Lúcia conhecia cada traço, cada radical, cada tom. Aquele idioma não era estranho para ela, era memória viva. A mente dela voltou 15 anos atrás, sala de aula da USP, ela no pódio, giz na mão, escrevendo ideogramas no quadro negro. A estrutura tonal do mandarim exige precisão absoluta. 50 alunos copiavam cada palavra. Cadernos abertos, olhos atentos. Lúcia amava aquilo, vivia para aquilo. Professora doutora Lúcia Ferreira Santos. Departamento de Linguística. Especialização em línguas sino-tibetanas. 3 idiomas orientais fluentes. 2 livros publicados. Ela era respeitada, convidada para congressos, requisitada para traduções oficiais. A universidade era seu mundo, até a noite em que tudo desabou. O telefone tocou às 3 da manhã. Hospital das Clínicas. Acidente. Seu marido, Diego, não resistiu. 2 semanas depois, descobriu dívidas. Milhões em dívidas que ela desconhecia. Investimentos fracassados. Empréstimos com agiotas. Perdeu a casa, o carro, as economias. Precisava pagar. Precisava proteger Lucas, seu filho de 2 anos. A universidade pagava bem, mas não o suficiente. Não para cobrir o buraco que Diego deixou. Ela tentou dar aulas particulares, traduções freelance, consultoria. Não bastava. Os agiotas batiam na porta. Ameaças, juros crescentes. Lucas chorando assustado. Lúcia fez a única coisa possível. Abandonou tudo. Mudou de cidade, mudou de nome nos documentos informais. Escondeu o passado. Aceitou o primeiro emprego que não exigia referências. Faxineira. 6 da manhã às 6 da tarde. Balde, pano, desinfetante. Ninguém pergunta o passado de quem limpa chão. Lucas cresceu vendo a mãe sair antes do sol nascer. Voltar exausta. Mãos rachadas. Costas doendo. Ela nunca contou sobre a USP,
sobre os livros que escreveu, sobre os idiomas que dominava. Para o mundo, ela era só Lúcia, a faxineira. 5 minutos. A voz de Marcelo cortou a memória. Lúcia piscou. Voltou para a sala de reuniões, o documento ainda nas mãos. Roberto observava com aquele sorriso. Júlio filmava. Patrícia ria. 15 anos. 15 anos invisível. Ela apertou o papel. As mãos não tremiam mais. Respirou fundo. Olhou para Roberto. Tudo que ela estudou, tudo que construiu, tudo que foi forçada a enterrar, estava prestes a explodir na cara daquele homem. Lúcia queria uma coisa simples, ser vista, não como a mulher que esfregava os pisos, não como a sombra que entrava e saía das salas sem que ninguém notasse, como alguém. Ela colocou o documento sobre a mesa, alisou as bordas com cuidado. Posso começar? Roberto gesticulou com a mão. Vai lá, professora. Risada abafada. Lúcia limpou a garganta. Começou a ler em voz alta. Primeiro em mandarim. Pronúncia clara. Deng, 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 deng. Os executivos pararam de rir. Ela continuou. A fluência era natural. As palavras saíam sem esforço. Júlio baixou o celular. Marcelo endireitou a postura. Lúcia leu 2 linhas completas, cada caractere perfeito. Então, Roberto bateu na mesa. Chega! Ela parou, olhou para ele. Eu não pedi para você ler feito papagaio. Qualquer um com Google Tradutor faz isso. Roberto se levantou. Caminhou até ela. Eu quero tradução simultânea, em português, sem parar, sem gaguejar. Mas você disse... Eu mudei de ideia. Ele cruzou os braços. Problema? Lúcia segurou o documento. As mãos apertaram as bordas. Sem problema. Ótimo. Roberto voltou para a cadeira. E mais uma coisa. Você vai fazer isso em pé, no meio da sala, para todo mundo ver. Júlio riu. Isso tipo apresentação de escola. Exatamente. Roberto apontou para o centro da sala. Ali, no meio. Onde todos possam te observar. Lúcia caminhou até o centro. O piso brilhava. Ela mesma tinha limpado aquilo 2 horas atrás. Patrícia ajustou o celular para filmar melhor. Cronômetro? Roberto perguntou. 6 minutos restantes. Marcelo mostrou a tela. Perfeito. Pode começar, doutora. Lúcia respirou. Olhou para a primeira página. Este documento trata de um contrato de importação de componentes eletrônicos entre... Mais alto, Roberto interrompeu. Não estou ouvindo. Ela elevou a voz. Entre a empresa Shenzhen Tech Solutions e a Brandão Importações, referente ao lote. Espera. Roberto levantou a mão. Como você sabe que é componente eletrônico? Tá escrito isso aí? Sim, aqui. Lúcia apontou para o ideograma. Jian Ziyuan Jian, componentes eletrônicos. Roberto franziu a testa. Continua. Ela prosseguiu. As palavras fluíam, técnicas, precisas, mas a cada frase Roberto interrompia. Mais devagar. Repete essa parte. Tem certeza disso? Júlio e Marcelo trocavam olhares. Patrícia ainda filmava. Lúcia sentia o peso de cada olhar, o ridículo da situação. Uma mulher de uniforme de faxineira no centro de uma sala de reuniões, traduzindo mandarim para executivos que a desprezavam. Ela continuou. Página 1 completa. 4 minutos, Marcelo anunciou. Roberto se levantou novamente. Caminhou ao redor dela. Devagar, teatral. Sabe o que eu acho? Você decorou isso. Alguém te passou a tradução antes. Ninguém me passou nada. Então, como uma faxineira sabe mandarim? Ele parou na frente dela. Proximidade intimidadora. Eu estudei. Estudou. Roberto riu. Onde? YouTube? Júlio gargalhou. Patrícia cobriu a boca. Lúcia engoliu seco. Posso continuar? Não. Roberto pegou o documento da mão dela. Mudança de planos. Ele virou para a página 3. Apontou para um parágrafo específico. Traduz esse aqui, o mais técnico. Esse que tem um monte de número e termo complicado. Lúcia olhou. Cláusula sobre tarifas alfandegárias e regulamentações da Anvisa. Pode começar. Ela respirou fundo. Começou a traduzir. Termos técnicos, percentuais. Regulamentações. Cada palavra saía certa,
precisa, mas por dentro algo começava a rachar. Fazia 15 anos desde a última vez que usou essas habilidades profissionalmente. E se ela errasse? E se houvesse algo que ela não lembrasse mais? 3 minutos. Marcelo continuava implacável. A voz de Lúcia vacilou por um segundo. Uma palavra travou. Roberto sorriu. Problema? Não, só organizando o pensamento. Não tem tempo para pensar. Tradução simultânea, lembra? Ela continuou. Mas a dúvida crescia. E se isso tudo fosse um erro? E se ela falhasse na frente de todos e confirmasse o que eles já pensavam? Que ela era mesmo só uma faxineira, que não tinha capacidade, que estava no lugar certo da hierarquia. Lúcia lembrou do Lucas. Ontem, antes de sair para o trabalho. Mãe, não deixa ninguém te humilhar no serviço, tá? O menino tinha 12 anos. Via a mãe sair exausta todo dia, voltando com dores nas costas, comendo pouco para ele comer mais. Ele não sabia do passado dela. Não sabia que a mãe já foi alguém, e se ela falhasse agora, Lucas nunca saberia. 2 minutos. Roberto cruzou os braços. Tá demorando muito. Acho que você não sabe mesmo. Lúcia olhou para ele, depois para o documento. Tinha 2 escolhas: desistir agora, pegar o balde, sair daquela sala, continuar invisível para sempre, ou terminar, arriscar o fracasso, mas pelo menos tentar ser vista. Ela pensou no diploma guardado no fundo do armário, empoeirado, esquecido. Pensou nas aulas que dava, nos alunos que a respeitavam, na professora que ela foi. Pensou em Lucas pedindo para ela não se deixar humilhar. Lúcia apertou o documento, respirou fundo, olhou direto para Roberto. Artigo 7, cláusula 3.2. As tarifas de importação seguirão a tabela TIPI vigente, com alíquota de 16% sobre o valor CIF, acrescidos de ICMS estadual, conforme regulamentação. A voz dela saiu firme, clara, sem hesitação. Roberto piscou. Ela não ia desistir, não agora. Não depois de 15 anos enterrada. Ou ela se levantava hoje, ou morria invisível para sempre. Lúcia terminou o parágrafo, voz firme, sem erros. 1 minuto. Marcelo olhou o cronômetro. Roberto bateu palmas, devagar, sarcástico. Impressionante. A faxineira sabe ler. Júlio riu alto. Mas sabe o que eu acho? Roberto inclinou a cabeça. Você não entendeu nada do que leu, só memorizou sons. Eu traduzi corretamente. Traduziu? Ele cortou. Ou inventou. Como eu vou saber se está certo? Patrícia baixou o celular. Verdade, ninguém aqui fala chinês. Exatamente. Roberto pegou o documento de volta. Por tudo que eu sei, você está inventando tudo. Lúcia respirou fundo. Cada palavra que falei está correta. Prove. Como? Esse é o seu problema, não é? Roberto jogou o papel na mesa. Analfabeta funcional, achando que pode brincar com os adultos. A palavra caiu como tapa. Júlio segurou o riso. Marcelo olhou para baixo. Lúcia ficou parada. O uniforme de faxineira pesava, as manchas de água sanitária nas mangas, o crachá torto. Ela estava ridícula ali, no meio da sala, cercada de ternos caros. Sabe qual é a diferença entre eu e você? Roberto caminhou ao redor dela. Eu estudei, fiz MBA, 3 universidades. Você, aposto que nem terminou o 2º grau. Patrícia tossiu, desconfortável, mas não disse nada. Então não vem aqui fingir que é inteligente. Roberto parou na frente dela. Volta para o seu lugar, para o seu balde, onde você pertence. Lúcia apertou os punhos. As unhas cravaram nas palmas, mas permaneceu calada. Tempo esgotado. Marcelo anunciou. Roberto sorriu. Então, cadê meus 6 meses de salário? Eu traduzi. Não, você fez teatro. Ele cruzou os braços. E sabe o que acontece com quem perde a aposta comigo? Silêncio. Você prometeu pedir demissão. O ar saiu dos pulmões dela. Eu não perdi, eu cumpri. Júlio! Roberto gritou. Você entendeu alguma coisa do que ela falou? Júlio encolheu os ombros. Não, chefe. Marcelo.
Também não. Patrícia? Ela hesitou. Depois balançou a cabeça. Desculpa, Lúcia. Roberto abriu os braços. Viu? Ninguém entendeu, porque você não traduziu nada. Só fez barulho. Lúcia olhou para os executivos, um por um, esperando que alguém falasse algo. Ninguém falou. Agora, Roberto pegou uma caneta, bateu na mesa. Cadê a carta de demissão? Eu não vou... Uma aposta é uma aposta. Ele empurrou papel e caneta na direção dela. Escreve, na frente de todo mundo. Os outros executivos começaram a se mexer. Olhares desviados, desconforto, mas nenhum protestou. Lúcia olhou para o papel em branco, para a caneta, para Roberto. Não foi justo. A vida não é justa, querida. Ele sorriu. Escreve logo. Tenho reunião em 10 minutos. Ela não se mexeu. Roberto suspirou. Alto. Teatral. Tá difícil, é? Quer que eu dite? Júlio riu nervoso. Marcelo tossiu. Roberto pegou a caneta. Começou a escrever no papel. Eu, Lúcia... Qual seu sobrenome mesmo? Ela não respondeu. Tanto faz. Ele continuou escrevendo. Reconheço que não tenho capacidade intelectual para exercer funções além da limpeza. Patrícia ficou branca. Roberto, isso é... É o quê? Ele olhou para ela. Frio. Patrícia desviou o olhar. Roberto terminou de escrever. Empurrou o papel para Lúcia. Assina. Ela olhou para o texto. As palavras eram veneno. Humilhação pura escrita. Eu disse, assina. Lúcia pegou a caneta. A mão tremia. Por um segundo ela considerou. Assinar. Acabar com aquilo. Sair. Esquecer. Roberto sorriu. Vitória garantida. Então ela fez algo diferente. Largou a caneta. Olhou nos olhos dele. Não. O sorriso de Roberto congelou. Como é que é? Eu não vou assinar. Lúcia endireitou as costas. Porque eu traduzi corretamente. Cada palavra, cada termo técnico. Ah, é? Roberto inclinou para frente. Perigoso. E quem vai acreditar em você? Qualquer especialista em mandarim. Não tem nenhum aqui. Ele abriu os braços. Então sua palavra não vale nada. Lúcia respirou fundo. Então traga um especialista. Roberto riu, alto, debochado. Você está me desafiando? Você? Estou pedindo validação justa. Validação? Ele se aproximou, invadiu o espaço pessoal dela. Você quer validação? Uma faxineira quer validação? O rosto dele estava a centímetros do dela. Deixa eu te dar uma validação. Roberto pegou o copo de água da mesa, cheio, jogou na cara dela. A água gelada atingiu o rosto de Lúcia, escorreu pelo pescoço, encharcou o uniforme. Ela ficou parada, pingando. A sala explodiu. Júlio levantou. Porra, Roberto! Marcelo cobriu a boca. Patrícia largou o celular, mas ninguém se mexeu para ajudar. Roberto pegou um guardanapo. Limpou as mãos. Calmo. Essa é sua validação. Ele jogou o guardanapo molhado nos pés dela. Agora pega seu balde e sai da minha sala. Lúcia estava congelada, água escorrendo, humilhação completa. Os executivos olhavam, chocados, mas paralisados. Roberto sentou na cadeira, voltou para o laptop. E pode procurar outro emprego. Você está demitida. Silêncio absoluto. Lúcia permaneceu no centro da sala, molhada, tremendo, sozinha, derrotada. Lúcia empurrou a porta do banheiro feminino. Entrou, cambaleando. A água ainda escorria pelo rosto, pelo uniforme. Formava poças no chão de cerâmica. Ela trancou a porta, apoiou as mãos na pia. Olhou para o espelho. O reflexo mostrava derrota. Cabelo grudado na testa, rímel borrado, uniforme encharcado. Ela abriu a torneira, lavou o rosto. A água misturou com as lágrimas que começavam a cair. 15 anos. 15 anos aguentando humilhações silenciosas. Mas aquilo foi diferente. Aquilo foi na frente de todos, filmado, testemunhado. Lúcia pegou papel toalha. Secou o rosto. As mãos tremiam. Talvez Roberto estivesse certo. Talvez ela não devesse ter tentado. Talvez o lugar dela fosse mesmo o balde. Ela encostou na parede, escorregou até sentar no chão frio.
cansada, velha, invisível. A bolsa estava caída ao lado, aberta. A carteira aparecia. Lúcia puxou, abriu. A foto de Lucas estava ali, uniforme de escola, sorriso largo, olhos esperançosos. Ela tocou a foto com os dedos molhados. Lucas tinha 12 anos, inteligente, curioso, sonhava em fazer faculdade. Mãe, você é a pessoa mais forte que eu conheço. Ele disse isso semana passada. Depois de vê-la chegar em casa com as mãos rachadas de tanto esfregar chão, Lúcia apertou a foto contra o peito. Se ela desistisse agora, o que ensinaria para ele? Que humilhação deve ser aceita, que injustiça deve ser engolida. Não. Ela se levantou, devagar, pernas tremendo. Olhou de novo para o espelho. O reflexo ainda mostrava derrota, mas por baixo algo começava a queimar. Raiva. Lúcia secou o rosto, arrumou o cabelo, endireitou o uniforme molhado, respirou fundo 3 vezes. Depois abriu a porta e voltou. A sala de reuniões ainda tinha movimento. Roberto conversava com Júlio. Marcelo mexia no laptop. Lúcia entrou. Passos firmes. Roberto olhou para cima, surpreso. Você ainda está aqui? Ela não respondeu. Foi direto para a mesa. Pegou o documento que ele tinha jogado ali. Ei, o que você pensa que está fazendo? Lúcia folheou as páginas. Olhos percorrendo cada linha, cada caractere. Então, ela viu. Página 2, 3º parágrafo. Um erro grotesco de tradução juramentada. O termo Bao Jianjin estava traduzido na versão em inglês anexa como Security Deposit, mas o contexto indicava claramente Performance Bond, garantia de performance. A diferença era brutal. Um era depósito reembolsável, outro era garantia contratual irrevogável. Milhões de reais de diferença. E Roberto tinha assinado aquilo sem entender. O coração dela acelerou. Eu perguntei o que você está fazendo. Roberto levantou. Lúcia olhou para ele. Depois para o documento. Esse contrato tem um erro. O quê? Página 2, cláusula 4.1. A tradução está errada. Roberto arrancou o papel da mão dela. Não está errado nada. Isso foi revisado por especialistas. Por especialistas que não entendem o contexto técnico-jurídico do mandarim comercial. Marcelo parou de digitar. Júlio virou a cadeira. Você está inventando... O termo Bao Jianjin foi traduzido como depósito de segurança. Mas nesse contexto significa garantia de performance. A empresa chinesa não vai devolver esse dinheiro. São 15 milhões de reais que vocês acabaram de perder. Silêncio. Roberto olhou para o documento, depois para ela. Você está blefando. Traga um especialista, um de verdade, e descubra. A voz dela saiu firme, sem medo. Roberto ficou pálido. Olhou para Júlio. Liga para o departamento jurídico. Agora. Júlio pegou o telefone. Lúcia deu um passo para trás. Ainda segurava o documento. Ela tinha encontrado a brecha. A prova de que Roberto não entendia nada do que assinava, e ela ia usar isso para destruí-lo. Júlio desligou o telefone. Olhou para Roberto. Jurídico não atende. Mandaram mensagem dizendo que vão retornar em 1 hora. Roberto esfregou o rosto. 1 hora? É o horário de almoço deles. Lúcia ainda segurava o documento, observando, esperando. A porta da sala abriu. Uma mulher entrou. Tailleur cinza, cabelo preso, pasta executiva na mão. Renata Campos, diretora executiva de compliance. A única mulher na alta liderança da empresa. Reunião cancelada? Ela olhou ao redor, notou a tensão. Roberto endireitou a postura. Não, Renata, só um mal-entendido. Renata viu Lúcia, o uniforme molhado, a expressão tensa. Que tipo de mal-entendido deixa uma funcionária encharcada? Não é nada, ela está indo embora. Não estou, Lúcia falou, firme. Renata olhou para ela. Interesse genuíno. O que aconteceu aqui? Roberto interrompeu. Renata, isso não é da sua... Estou perguntando para ela. Renata cortou. Autoridade natural. Lúcia respirou fundo.
O Roberto fez uma aposta comigo. Se eu traduzisse um documento em mandarim, ele me pagaria 6 meses de salário. Eu traduzi. Ele jogou água no meu rosto e me demitiu. Renata virou para Roberto, lentamente. Você fez o quê? Foi uma brincadeira que saiu do controle. Brincadeira? Renata bateu a pasta na mesa. Assédio moral não é brincadeira, Roberto. Júlio e Marcelo trocaram olhares. Patrícia olhou para baixo. Roberto levantou as mãos. Calma, a situação foi mal interpretada. E o documento? Renata apontou para o papel nas mãos de Lúcia. Ela traduziu? Ela disse que traduziu, mas não tem como provar. Posso provar. Lúcia estendeu o documento. E posso provar que esse contrato tem erro de tradução que vai custar 15 milhões para a empresa. Renata pegou o papel. Olhou. Que erro? Página 2, cláusula 4.1. O termo foi traduzido incorretamente. Baozengin não é depósito reembolsável nesse contexto. É garantia de performance irrevogável. Renata leu em silêncio. Os olhos correram pelas linhas. Ela levantou o olhar. Lenta. Você fala mandarim? Fluentemente. E mais 5 idiomas. Renata fechou o documento. Olhou para Lúcia como se a visse pela primeira vez. Qual seu nome completo? Lúcia Ferreira Santos. Renata pegou o celular. Digitou algo. Esperou. Os segundos passaram como horas. Roberto suava. Renata, você não vai acreditar numa faxineira. Quieto. Ele fechou a boca. Renata continuou lendo no celular. A expressão mudou. Surpresa. Depois, reconhecimento. Ela olhou para Lúcia novamente. Professora doutora Lúcia Ferreira Santos, USP, Departamento de Linguística, especialização em línguas sino-tibetanas. A sala inteira congelou. Lúcia engoliu seco. Era, há 15 anos. Você publicou 2 livros sobre estruturas tonais do mandarim. Foi consultora do Itamaraty em 2009. Júlio deixou cair a caneta. Renata guardou o celular. E você está trabalhando aqui como faxineira? Precisava do emprego. Não faziam perguntas. Renata olhou para Roberto. A expressão era gelo. Você acabou de jogar água na cara de uma doutora em linguística e demitir a única pessoa nesta sala que poderia ter evitado um prejuízo de 15 milhões. Roberto abriu a boca. Nada saiu. Renata virou para Lúcia. Posso ver esse erro que você mencionou? Lúcia abriu o documento. Apontou. Explicou tecnicamente. Contexto jurídico, diferença semântica, implicações contratuais. Renata ouvia, atenta, fazendo perguntas específicas. Depois de 5 minutos, ela pegou o celular novamente. Vou ligar para o Dr. Mário. O CEO? Roberto ficou branco. Renata, não precisa 15 milhões de reais, Roberto. Eu preciso. Ela discou. Esperou. Dr. Mário. Renata, precisamos de uma reunião emergencial. Temos um problema grave com o contrato da Shenzhen. Pausa. Sim, aquele que você assinou ontem. Pausa mais longa. Perfeito, nos vemos em 10 minutos. Renata desligou. Olhou para a Lúcia. Você consegue explicar isso para o CEO? Consigo. E pode comprovar sua formação? Tenho todos os documentos em casa, diploma, certificados, publicações. Traga tudo amanhã, 9 horas, reunião com o conselho. Lúcia piscou. Conselho? Se o que você está dizendo for verdade, e eu acredito que seja, você acabou de salvar esta empresa de um desastre. Renata pegou a pasta. E nós vamos ter uma conversa muito séria sobre quem deveria estar gerenciando contratos internacionais. Ela olhou para Roberto. Duro. Você, comigo. Agora. RH. Roberto tentou falar. Eu posso explicar. Explica para o departamento jurídico e para o Dr. Mário. Renata abriu a porta. Vamos. Roberto olhou para os executivos, procurando apoio. Júlio evitou o olhar. Marcelo fingiu mexer no laptop. Patrícia já tinha saído. Ele passou por Lúcia. Não olhou para ela. Renata parou na porta. Virou para Lúcia. Não vá embora. Espere na recepção do 10º andar. Alguém vai buscá-la em breve. Mas eu... Você não está mais demitida. Na verdade...
Renata sorriu. Pequeno, mas genuíno. Acho que você está prestes a ter uma promoção significativa. A porta fechou. Lúcia ficou sozinha na sala de reuniões. O documento ainda na mão. O uniforme ainda molhado. Mas algo tinha mudado. Pela primeira vez em 15 anos, alguém tinha visto ela. De verdade. Júlio voltou 5 minutos depois, constrangido. Lúcia, Desculpa por não ter dito nada antes. Ela não respondeu. Sobre o Roberto, todo mundo sabe que ele é um babaca, mas ninguém tem coragem de enfrentar. Teve agora. Lúcia olhou para ele. Júlio assentiu. Teve. Pausa. Você precisa de algo? Água? Roupa seca? Preciso ir para casa buscar meus documentos. Renata disse para você esperar. Então vou buscar agora e voltar antes da reunião. Júlio hesitou. Depois assentiu. Quer que eu peça um Uber? Não precisa. Lúcia pegou a bolsa. Eu volto em 2 horas. Ela saiu da sala. Caminhou pelos corredores. Funcionários olhavam, cochichavam. O uniforme molhado chamava a atenção. Mas Lúcia não abaixou a cabeça. Não mais. Lúcia chegou em casa às 3 da tarde. Apartamento pequeno, 2 quartos. Mobília simples. Lucas estava na sala, estudando. Mãe, por que voltou cedo? Ela largou a bolsa. Foi direto para o quarto. Preciso de uma coisa. Rapidinho. Lúcia abriu o guarda-roupa. Ajoelhou. Puxou uma caixa do fundo. Poeira cobria a tampa. Faz anos que não abria aquilo. Dentro, diploma, certificados, cartas de recomendação, cópias dos livros publicados, fotos de palestras, registros do Itamaraty, sua vida anterior, guardada, esquecida. Lucas apareceu na porta. Mãe, o que é isso? Lúcia pegou o diploma, moldura empoeirada, letras douradas, doutora em linguística. É quem eu era antes de você nascer. O menino entrou. Olhou para os documentos. Você era professora? Era. Por que parou? Lúcia olhou para ele. Porque precisava cuidar de você e pagar as dívidas do seu pai. Lucas pegou uma foto. Lúcia no pódio. Palestra internacional. Sorrindo. Você parece feliz aqui. Eu era. Pode ser de novo? Ela abraçou o filho. Forte. Acho que sim. Lúcia separou todos os documentos. Colocou numa pasta executiva velha que Lucas usava na escola. Empresta? Claro. Mas me conta o que está acontecendo. Ela contou. A aposta, a humilhação, o erro no contrato. Renata, a reunião com o CEO. Lucas ouvia, olhos arregalados. Então você vai voltar a ser professora? Não sei o que vai acontecer, mas vou tentar. Consegue. Lucas sorriu. Você é a pessoa mais inteligente que eu conheço. Lúcia beijou a testa dele. Volto logo. Ela trocou de roupa, calça social, blusa simples, mas limpa, sapatos fechados. Olhou no espelho. Não tinha roupa executiva, mas estava apresentável. Pegou a pasta, saiu. 1h30 depois, Lúcia estava no saguão do 10º andar. Recepção executiva. A secretária ligou para alguém. Doutora Lúcia chegou. Doutora Lúcia. Fazia 15 anos que ninguém a chamava assim. Renata apareceu 3 minutos depois. Trouxe os documentos? Lúcia entregou a pasta. Renata abriu, folheou, parou no diploma, nos certificados, nas publicações. Isso é impressionante. É o passado. Pode ser o futuro. Renata fechou a pasta. Vem comigo. Elas caminharam pelos corredores. Executivos passavam, olhavam. A reunião é às 5, Renata explicou. Doutor Mário, eu, o diretor jurídico, o CFO e Roberto. Roberto vai estar lá? Claro, ele precisa responder pelo erro. Lúcia engoliu seco. E se ele tentar virar a situação contra mim? Por isso você está aqui. Renata parou. Olhou para ela. Preparada? Não. Lúcia não estava preparada. 15 anos longe. 15 anos invisível. Mas ela assentiu. Então, vamos ensaiar. Renata levou Lúcia para uma sala de reuniões vazia. Sentaram. Me explica o erro. Como se eu fosse o CEO. Técnico, direto. Lúcia respirou. Começou. Explicou o termo.
o contexto, a diferença, as implicações financeiras. Renata ouvia, fazia perguntas. Lúcia respondia. Depois de 20 minutos, Renata assentiu. Perfeito, você está pronta. E se Roberto contestar? Ele vai, com certeza. Renata se inclinou. Mas eu tenho algo que vai acabar com qualquer contestação dele. O quê? Fiz uma auditoria rápida nos contratos que ele aprovou nos últimos 6 meses. 3 têm problemas de tradução similares. 1 já resultou em processo judicial. Lúcia arregalou os olhos. Roberto não é competente. Nunca foi. Ele forjou fluência em idiomas no currículo. Sempre delegou traduções para terceiros baratos. Nunca revisou nada pessoalmente. Como você descobriu isso tão rápido? Renata sorriu. Tenho investigado ele há meses. Você só me deu a munição final. 4h50. Elas entraram na sala de reuniões executiva. Dr. Mário Almeida já estava lá. 60 anos. Terno impecável. Presença imponente. Ao lado dele, o diretor jurídico, o CFO, 3 outros executivos. E Roberto, sentado no canto, pálido. Todos olharam quando Lúcia entrou. Esta é a doutora Lúcia Ferreira Santos, Renata apresentou. Especialista em linguística e tradução técnica. Dr. Mário gesticulou para a cadeira. Sente-se, por favor. Lúcia sentou. Colocou a pasta na mesa. Mãos suadas. Roberto olhava para ela. Ódio puro nos olhos. Dr. Mário abriu o documento. O contrato problemático. Então, doutora Lúcia, me explique o que você encontrou. Lúcia respirou fundo. Era agora. Ou ela se levantava definitivamente, ou afundava para sempre. Ela começou a falar. Lúcia terminou a explicação. Detalhou o erro, mostrou a diferença, calculou o prejuízo. 15 milhões de reais, irrecuperáveis. Dr. Mário ficou em silêncio. Olhou para o diretor jurídico. Isso procede? O jurídico folheou o contrato. Analisou. 3 minutos de tensão. Tecnicamente, sim. Se o termo foi mal traduzido da forma que ela descreveu, a interpretação muda completamente. O CFO fechou os olhos. 15 milhões. Dr. Mário virou para Roberto. Você aprovou esse contrato. Roberto endireitou a postura. Sorriu, confiante. Aprovei, depois de revisão completa da equipe de tradução. Que equipe? Contratamos a Translíngua, empresa especializada, renomada no mercado. Doutor, Mário anotou. E você revisou pessoalmente? Eu supervisiono processos, doutor Mário. Não faço trabalho operacional. Roberto gesticulou casualmente. Para isso existem especialistas. Mas você fala mandarim, correto? Está no seu currículo. Falo. Nível intermediário. Suficiente para negociações básicas. Ele olhou para Lúcia. Desdém. Mas não sou obcecado por detalhes técnicos irrelevantes como algumas pessoas. Renata cruzou os braços. Calada. Esperando. Detalhes irrelevantes? Doutor. Mário levantou a sobrancelha. 15 milhões é irrelevante? Com todo respeito. Roberto se inclinou. Essa mulher apareceu do nada, faxineira, sem credenciais verificadas, fazendo acusações sérias contra uma operação que envolveu 3 departamentos. O diretor jurídico olhou para Lúcia. Doutora Lúcia, a senhora trouxe comprovação da sua formação? Ela empurrou a pasta. Ele abriu. Analisou os documentos. Diploma, certificados, publicações. Doutora em Linguística pela USP. Especialização em línguas sino-tibetanas, consultora do Itamaraty. Ele olhou para cima. Credenciais impecáveis. Roberto piscou. Espera, ela... Como assim, doutora? Eu tentei te contar. Lúcia falou. Calma. Você jogou água na minha cara. Silêncio constrangedor. Roberto se recuperou rápido. Então ela tinha formação e escondeu. Por quê? Isso não é suspeito? Suspeito é você aprovar contratos em idiomas que não domina. Renata finalmente falou. Eu domino o suficiente. Então, doutor. Mário pegou outra página. Traduza isso aqui para mim. Ele empurrou um parágrafo simples em mandarim. Roberto olhou. A confiança vacilou por meio segundo. Agora? Aqui? Por favor. Roberto pegou o papel. Leu.
A testa suou. É, algo sobre componentes e prazos de entrega. Especificamente, preciso de contexto. Doutora Lúcia traduziu sem contexto. Você não consegue? Roberto jogou o papel na mesa. Isso é ridículo. Eu não preciso provar nada. Meu histórico fala por si. Doutor, Mário se inclinou. Então me explique como esse erro passou por você. Foi erro da Translíngua, não meu. Você aprovou, você assinou. Dr. Mário bateu na assinatura. Sua responsabilidade. Roberto respirou fundo. O verniz de confiança começava a rachar. Mas ele atacou. Último recurso. Vocês vão acreditar numa faxineira com diploma empoeirado em vez do diretor que construiu o setor de importação desta empresa. A frase saiu como veneno. Arrogância pura. Dr. Mário olhou para ele. Longo, penetrante. Vamos descobrir. Renata abriu o laptop, projetou na tela. Dr. Mário, se me permite. Ela clicou. Uma planilha apareceu. Auditoria que realizei nas últimas 6 horas. Todos os contratos internacionais aprovados por Roberto Brandão nos últimos 18 meses. A planilha tinha dezenas de linhas, valores, idiomas, status. 3 contratos têm problemas de tradução comprovados. Renata destacou as linhas em vermelho. Um deles resultou em processo judicial em andamento. R$ 2.500 de honorários advocatícios até agora. O CFO se inclinou. Eu não sabia disso, porque foi classificado como erro operacional menor, arquivado discretamente. Roberto levantou. Isso é perseguição. Você está fabricando... Fabricando? Renata clicou novamente. Aqui está o e-mail do escritório de advocacia, enviado para você. Há 3 meses. Alertando sobre interpretação contratual problemática. O e-mail apareceu na tela. Destinatário, roberto.brandauempresa.com. BR Roberto empalideceu. Eu não li todos os e-mails. Você respondeu. Renata mostrou. Citação. Problema menor. Equipe jurídica resolve. Não me envolva em detalhes operacionais. O diretor jurídico leu a tela. Franziu a testa. Eu nunca recebi esse encaminhamento. Porque ele não encaminhou. Renata cruzou os braços. Dr. Mário juntou as mãos. Apoiou o queixo. Continue. Segundo ponto. Renata abriu outro documento. Currículo do Sr. Roberto Brandão. Submetido quando candidatou-se ao cargo de diretor. O currículo apareceu. Formatação impecável. Renata destacou uma seção. Fluência em inglês, espanhol, mandarim, japonês. Eu falo esses idiomas, Roberto protestou. Fluentemente? Suficientemente para a função, Renata clicou. Um vídeo começou. Conferência internacional. Roberto no palco, tentando falar japonês. Erros gramaticais grotescos. Plateia constrangida. Isso foi tirado de contexto. Foi transmitido ao vivo. Está no YouTube. 400.000 visualizações. Comentários descrevem seus erros como constrangedores e nível iniciante. O CFO cobriu a boca. O diretor jurídico olhou para baixo. Roberto agarrou a mesa. Renata, você está tentando me sabotar. Terceiro ponto. Ela o ignorou. Doutora Lúcia, pode explicar novamente o erro específico do contrato da Shenzhen? Mas agora em mandarim, por favor. Lúcia olhou para Dr. Mário. Ele assentiu. Ela falou. 3 minutos. Mandarim fluente. Explicação técnica. Termos jurídicos. Contextualização cultural. Terminou. Silêncio impressionado. Renata virou para Roberto. Agora você. Responda à explicação dela, em mandarim. Roberto abriu a boca. Fechou. Suor escorria. Não é necessário. Por que não? Você fala fluentemente, certo? Fluência não significa... Significa exatamente isso. Dr. Mário interrompeu. Frio. Roberto, você consegue ou não? Roberto olhou ao redor, procurando apoio. Ninguém olhou de volta. Dr. Mário, isso é uma armadilha. Uma conspiração entre... Responda, consegue ou não? Silêncio. Roberto baixou a cabeça. Não com esse nível técnico. Então você mentiu no currículo. Eu exagerei competências.
Todo mundo faz isso. O diretor jurídico engasgou. O CFO fechou os olhos. Dr. Mário se levantou. Devagar, imponente. Você forjou qualificações, aprovou contratos que não entendia, escondeu processos judiciais e custou a esta empresa milhões. Roberto começou a tremer. A arrogância evaporou completamente. Eu posso explicar. Se me der tempo, posso consertar. Consertar? Dr. Mário apontou para a tela. Como você conserta 15 milhões de reais perdidos? Nenhuma resposta. Dr. Mário olhou para Renata, depois para Lúcia, finalmente de volta para Roberto. Você está demitido, por justa causa, efetivo imediatamente. A palavra ficou suspensa no ar. Demitido. Ninguém se mexeu, ninguém respirou. Então o diretor jurídico fechou o laptop. O som ecoou na sala silenciosa. O CFO ajustou os óculos. Olhou para os papéis na frente dele, qualquer coisa para não olhar para Roberto. Renata permaneceu de pé, braços cruzados, expressão neutra, mas os olhos brilhavam, vitória contida. Roberto ficou parado, boca aberta, processando. Doutor Mário, o senhor não pode... Eu tenho contrato. Por justa causa. Dr. Mário repetiu. Seu advogado pode revisar os termos, mas a decisão é final. Um executivo no canto sussurrou algo para outro. Baixinho, mas audível. Eu sempre soube que ele era fraude. O outro concordou. Todo mundo sabia. Ninguém tinha coragem de falar. Roberto ouviu, girou a cabeça. Vocês sempre me apoiaram. Silêncio constrangedor. Júlio entrou na sala nesse momento, carregando documentos. Parou ao ver a cena. Cheguei na hora errada? Na hora certa. Renata indicou uma cadeira. Roberto acabou de ser demitido. Júlio olhou para Roberto, depois para Dr. Mário. Não demonstrou surpresa. Entendo. Ele sentou. Não olhou mais para Roberto. Patrícia apareceu na porta. Tinha sido chamada como testemunha. Doutora Patrícia, Dr. Mário chamou. Você estava presente quando o senhor Roberto jogou água na doutora Lúcia? Patrícia engoliu seco. Olhou para Roberto, depois para Lúcia. Estava. E não fez nada. Eu deveria ter feito. Me desculpe, Lúcia. Roberto explodiu. Vocês são traidores. Todos vocês. Eu construí esse departamento. Você quase destruiu essa empresa. Dr. Mário se levantou. Segurança está a caminho. Você tem 10 minutos para recolher seus pertences pessoais, acompanhado. Isso é absurdo. Eu vou processar. Vou para a imprensa. Sinta-se à vontade. Dr. Mário pegou a pasta. Mas sugiro que contrate um bom advogado, porque nós vamos processar você por fraude documental e negligência dolosa. O diretor jurídico assentiu. Já estou preparando. Roberto olhou ao redor, desesperado, procurando um aliado, uma saída. Todos evitaram o olhar dele. O CFO fechou os arquivos. Renata checou o celular. Júlio folheou papéis. Patrícia olhou para a janela. Ninguém. Ele estava sozinho. Lúcia. Roberto virou para ela. Último recurso. Você sabe que eu não quis. Foi só uma brincadeira que saiu do controle. Você pode falar por mim. Ela o olhou. Calma, firme. Não. Uma palavra, mas definitiva. Roberto cambaleou. Segurou a cadeira para não cair. A porta abriu. 2 seguranças entraram. Senhor Roberto Brandão. Ele olhou para eles, para Dr. Mário, para todos na sala. Então tentou correr. Roberto empurrou uma cadeira. Correu para a porta dos fundos. Os seguranças reagiram rápido, bloquearam a saída. Senhor, por favor, não dificulte. Saiam do meu caminho. Roberto tentou forçar passagem. Um segurança segurou o braço dele. Firme, profissional. Solte, solte. Vocês não sabem quem eu sou. Sabemos exatamente quem você é. O segurança manteve a pegada. Um ex-funcionário sendo escoltado do prédio. Dr. Mário observava, impassível. Roberto, última chance. Ou você sai com dignidade ou sai algemado? Algemado, eu sou o diretor. Era. Renata corrigiu. Fria.
Roberto parou de lutar. Os ombros caíram. A realidade finalmente penetrou. Ele olhou para Dr. Mário. Último apelo desesperado. Dr. Mário, por favor, eu tenho família, contas para pagar, eu preciso desse emprego. Deveria ter pensado nisso antes de jogar água na cara de uma funcionária, antes de forjar seu currículo, antes de aprovar contratos que não entendia. Eu posso melhorar, me dê uma segunda chance. Você teve centenas de chances, ignorou todas. Roberto virou para Lúcia. Lágrimas começaram a cair. Real ou teatral? Impossível saber. Isso é culpa sua. Você destruiu minha vida. Lúcia não respondeu. Apenas observou. Eu fiz aquilo porque você era arrogante, achando que podia fazer o trabalho de gente qualificada. Eu sou qualificada. Lúcia finalmente falou. Sempre fui. Você que nunca me viu. A frase cortou fundo. Roberto abriu a boca. Fechou. Não tinha resposta. Dr. Mário acenou para os seguranças. Levem. Eles escoltaram Roberto para fora. Ele não resistiu mais. Mas na porta parou. Virou. Vocês vão se arrepender. Todos vocês. Eu conheço gente. Eu vou... Você não vai fazer nada. Renata interrompeu. Porque se você tentar qualquer retaliação, nós liberamos a auditoria completa para o mercado. Seu nome ficará queimado em toda a indústria. Roberto fechou os olhos, derrotado completamente. Por favor, só me deixem levar minhas coisas em paz. Os seguranças o levaram. A porta fechou. Silêncio. Ninguém comemorou. Ninguém sorriu. A queda de Roberto foi brutal demais. Mesmo merecida, deixou um peso no ar. Dr. Mário voltou para a cadeira. Respirou fundo. Reunião encerrada. Renata, preciso falar com você e com a doutora Lúcia. Os demais podem sair. Júlio, Marcelo, Patrícia e os outros executivos saíram em silêncio. Quando a sala esvaziou, Dr. Mário olhou para Lúcia. Doutora Lúcia, agradeço por ter evitado um desastre financeiro. Ela assentiu, ainda processando tudo. E me desculpo, profundamente, pelo que você sofreu hoje. E pelos 15 anos que trabalhou aqui sem ser reconhecida. Eu escolhi a invisibilidade, Lúcia admitiu. Por necessidade, mas obrigada. Dr. Mário se levantou, estendeu a mão. Amanhã, 9 horas. Gostaria de discutir uma posição permanente, consultora de tradução e compliance linguístico, salário condizente com sua formação. Lúcia apertou a mão dele. Firme, estarei aqui. Dr. Mário saiu. Renata e Lúcia ficaram sozinhas. Renata sorriu. Genuíno. Você foi incrível. Você que armou tudo. Eu só abri a porta. Você que entrou. Lúcia olhou para a sala vazia, para a cadeira onde Roberto estava sentado minutos atrás. Vitória, mas não doce, apenas justa. Ela respirou. Profundo. Longo. 15 anos de peso saíram dos ombros. Renata tocou o braço dela. Vem. Vou te acompanhar até a saída. Elas saíram juntas. O silêncio da batalha ficou para trás. Lúcia saiu do prédio às 7 da noite. O sol já tinha se posto. Luzes da cidade acendiam. Ela parou na calçada. Respirou fundo. O ar frio de São Paulo encheu os pulmões. Renata tinha ficado para trás, resolvendo papelada. Mas antes de se despedir, apertou a mão de Lúcia. Bem-vinda de volta ao mundo, doutora Lúcia. Agora, sozinha na rua, Lúcia olhou para cima. Prédios altos, céu escuro, estrelas invisíveis pela poluição luminosa. Mas ela sorriu mesmo assim. Um funcionário da empresa passou correndo, parou ao reconhecê-la. Lúcia, ouviu o que aconteceu? Todo mundo está comentando. Ela virou. Comentando o quê? Que você derrubou o Roberto, que você é doutora, que salvou a empresa de um prejuízo milionário. Ele sorriu. Você é tipo heroína agora. Lúcia balançou a cabeça. Não sou heroína. Só fiz o certo. Mesmo assim, foi incrível. Ele acenou e continuou correndo. Lúcia caminhou até o ponto de ônibus. Sentou no banco de plástico. Pegou o celular, ligou para Lucas. Mãe? E aí? Deu certo. Sério? A empolgação dele era palpável. Conta tudo. Quando eu chegar.
Mas, Lucas, amanhã eu volto lá, como consultora, com salário de verdade. Silêncio do outro lado. Depois um soluço. Mãe, você tá chorando? Não, você que tá. Lucas riu entre lágrimas. Tô orgulhoso de você. Eu também, filho. Ela desligou. Guardou o celular. O ônibus chegou. Ela subiu. Passou o cartão. Sentou perto da janela. Olhou o reflexo no vidro. Pela primeira vez em 15 anos, reconheceu quem via. 3 semanas depois, Roberto Brandão sentou no sofá do apartamento alugado. Pequeno. Mobília básica. O celular tocava. Mais uma empresa recusando a candidatura dele. Obrigado pelo interesse, mas seguimos com outros candidatos. Ele jogou o celular no sofá. Passou a mão no rosto. O nome dele tinha vazado. A auditoria chegou em blogs de RH. Ninguém queria contratar. Lúcia, por outro lado, chegou no escritório às 8h30, meia hora antes do expediente. O escritório não era mais o banheiro de faxineira, era sala própria, 12º andar, vista para a Avenida Paulista. Na porta, placa nova. Doutora Lúcia Ferreira Santos, consultoria linguística e compliance. Ela colocou a bolsa na mesa. Mesa de verdade, computador novo, cadeira ergonômica. Lucas tinha chorado quando viu o primeiro salário. 15 vezes maior que o de faxineira. Mãe, você consegue. Conseguiu. Lúcia abriu o laptop. 3 contratos novos para revisar. Um em mandarim, um em japonês, um em coreano. Ela sorriu. Aquilo era familiar, natural. Como voltar para casa depois de anos perdida. Renata bateu na porta. Entrou sem esperar. Bom dia, doutora Lúcia. Tem um minuto? Claro. Renata sentou. O doutor Mário quer expandir seu departamento, contratar mais 2 linguistas. Você escolhe. Eu escolho? É seu departamento agora. Lúcia piscou. Meu departamento? Oficialmente você é consultora. Mas na prática, você vai gerenciar toda a parte de tradução e compliance linguístico da empresa. Renata sorriu. Parabéns, chefe. Chefe. Lúcia nunca imaginou ouvir essa palavra direcionada a ela novamente. Aceito. Ótimo. Ah, e tem mais uma coisa. Renata empurrou um envelope. Convite para palestra na Fiesp. Querem que você fale sobre importância de traduções técnicas precisas no comércio internacional. Lúcia abriu o envelope. Convite formal. Honorários generosos. Eles querem eu? Você é referência agora, Lúcia. Aceita? Ela olhou para o convite. 15 anos atrás teria aceitado sem pensar, mas então tinha medo. Medo de ser vista, medo de falhar. Agora, aceito. 2 meses depois. Lúcia chegou no prédio da empresa. Café na mão, pasta executiva no ombro. No saguão viu uma cena familiar. Um executivo gritava com uma funcionária de limpeza. Jovem. 20 e poucos anos. Uniforme idêntico ao que Lúcia usava. Você é burra ou o quê? Eu pedi para limpar a sala 304. A moça tremia. Desculpa, senhor, eu confundi com... Confundiu porque não sabe ler. Volta para o lugar de onde você veio. Funcionários passavam, olhavam, ninguém interferia. Lúcia parou, respirou fundo, caminhou até eles. Com licença. O executivo virou, irritado. Estou ocupado. Ele reconheceu Lúcia, empalideceu. Doutora Lúcia, eu não sabia que você estava aqui. Qual seu nome? Fernando Lopes. Gerente de... Fernando, pode ir para sua sala, eu cuido disso. Mas ela errou. Eu disse, pode ir. O tom era firme, não agressivo, mas inegociável. Fernando engoliu seco, assentiu, saiu apressado. Lúcia virou para a funcionária. Lágrimas escorriam no rosto da moça. Como você se chama? Neide, senhora. Dona Neide, respira fundo. Você não fez nada de errado. Mas eu confundi as salas. Erros acontecem. Lúcia pegou um guardanapo da bolsa. Ofereceu. Você é nova aqui? 1ª semana. Então é esperado que confunda. Não deixe ninguém te tratar assim nunca. Dona Neide limpou as lágrimas. Mas ele é gerente.
E eu sou diretora de departamento. Lúcia sorriu. Se alguém te humilhar de novo, você vem falar comigo, entendido? Dona Neide assentiu, ainda tremendo, mas aliviada. Lúcia tocou o ombro dela, gentil. Você tem valor, não esquece disso. Ela seguiu para o elevador. Dona Neide ficou parada, observando. Lúcia entrou no elevador. As portas começaram a fechar. Ela olhou para o próprio reflexo no metal polido. 15 anos invisível, 15 anos silenciada, nunca mais. Se essa história mexeu com você de alguma forma, se você sentiu a dor, a humilhação e a vitória da Lúcia, deixa seu like. É o seu like que me mostra que essas histórias valem a pena, que estou no caminho certo, trazendo narrativas que realmente importam. E me conta aqui nos comentários. De qual cidade você está assistindo? Eu leio cada comentário com carinho e faço questão de responder quem tira um tempinho para interagir comigo. Sua participação constrói essa comunidade incrível que estamos formando juntos. Se você acredita no poder de histórias que inspiram, que mostram que nunca é tarde para se levantar, se inscreve no canal. Estamos só no começo dessa jornada e cada nova inscrição me dá força e certeza para continuar trazendo essas narrativas para você. Conto muito com você nessa caminhada e não vai embora ainda. Eu separei 2 histórias incríveis na tela para você assistir agora. Escolhe uma delas e continua comigo. Te encontro no próximo vídeo.